Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Karina Francisco, jornalista da FGV-AESP, e convido vocês para virem comigo em mais um Let's Talk. Dessa vez a gente vai estar na editoria Café com Política. O Let's Talk é um espaço nosso da FGV-AESP que é para tratar temas relevantes e atuais do mercado e da sociedade. O tema hoje vai ser Políticas Públicas para LGBTQIA+. Para isso, eu trouxe o João Vitor Rodrigues Gonçalves. O João Vitor ele é professor, ele é especialista em diversidade, equidade e inclusão e também é aluno nosso do segundo ano do doutorado acadêmico, Administração Pública e Governo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, João. Prazer é meu. A gente vai começar com a primeira pergunta, que é como que a sua trajetória pessoal e também acadêmica levou você a estudar diversidade nas políticas públicas? Minha sexualidade, minha condição identitária está intrínseca dentro disso. Mas, especificamente, eu sou do interior de Goiás, uma cidade conservadora, etc., um estado conservador, e venho da administração, é uma área, teoricamente, um pouco mais dura, mais objetivista, e eu comecei a, enquanto me emancipar como ser humano, dentro da universidade, eu comecei a verificar que não existiam políticas, programas, projetos, ações sólidas para a comunidade LGBT comparativamente às outras minorias sociais, como questões de gênero, pessoas racializadas, indígenas, povos tradicionais. E aí começou a brotar em mim já na graduação essa inquietação de entender a administração, mas aí indo para a administração pública, como que o Estado, seja município, Estado constituído ou Estado enquanto nação, desenvolve e soluciona ou não soluciona os nossos problemas enquanto minoria, Então, o interesse nasceu daí, da convergência da minha questão identitária, da minha sexualidade com essa escassez nítida, assim, do Estado para conosco, através das políticas. E aí eu tentei materializar isso através da academia, estudando, me aperfeiçoando, me profissionalizando nisso. Certo, e você pesquisando, se aprofundando, se tornando especialista, que tipo de lacuna você identificou nas políticas públicas brasileiras? O que esse grupo tem de demanda que ainda não foi plenamente atendido? A história do movimento LGBT ao longo dos anos foi muito e ainda é subvertida, É um movimento que no Brasil nasce essencialmente muito de maneira institucional organizada, muito em fruto da epidemia de HIV/AIDS. E a partir daí também a gente entra para o debate do Estado, a gente começa a materializar políticas, mas com essa visão meio estigmatizante. O que a gente identifica ao longo do tempo é que políticas LGBTs elas nunca foram tratadas como políticas de Estado. E aí eu já estou falando em nível Brasil, nível macro. A gente identifica que houve um avanço do movimento social justamente na década de 80 e 90 por pautar a questão de epidemia de HIV/AIDS, e aí isso abriu caminho para outras demandas. Mas se a gente olhar, principalmente durante o período de redemocratização, da transição de 80 a 90 até a atualidade, mesmo com governos progressistas, é importante dizer isso, a gente não tem uma materialidade objetiva das políticas. A gente tem compromissos, pactos, planos, conferências, que são documentos institucionais normativos, que estabelecem, mas não implementam e não definem. E uma outra grande lacuna das políticas LGBTs é que, devido a essa questão da institucionalização dos anos 80 e 90, muito se foi produzido em torno das questões de saúde. Então a gente tem o melhor programa de prevenção HIV/AIDS do mundo, muito em fruta do índice de mortes e de uma mobilização intensa dos anos 80 e 90. A gente tem política de PrEP e PEP, referência para o mundo inteiro, que é prevenção. Políticas de prevenção sexual de modo geral para a comunidade LGBT, especificamente travestis, transexuais e homens gays e mulheres que utilizam a prostituição como fonte de trabalho. Mas quando a gente olha para a materialidade, para as demandas emergentes, que é trabalho, assistência social, educação, a gente não tem nada firmado com clareza. A gente tem grandes compromissos que governos progressistas fizeram, governos Lula e Dilma 1 e 2, ambos,
conferências, debates, a gente cria estruturas ministeriais, a gente cria uma Secretaria Nacional LGBT, a gente cria departamentos transversais em vários ministérios, alguns estados fazem algumas ações isoladas, São Paulo, por incrível que pareça, durante o governo Alckmin fez algumas grandes ações para o movimento LGBT, mas a gente não tem materialidade. E materialidade para a gente, né, da administração pública, execuível através de orçamento, né? Então, a gente não tem essa solidez, não existe uma grande política referência em empregabilidade LGBT, em questão de assistência social, moradia para pessoas trans. A gente tem grandes compromissos que estão aí, ano após ano, sendo renovados, mas não executados. Na prática. Exato. Tá. Eu acho legal a gente trazer até um exemplo concreto, que uma pesquisa recente sua, inclusive, né, que você analisou um programa do governo do estado de São Paulo, né, o Reinserção Social Transcidadania. Então, explica pra gente, por favor, o que é esse programa, o que você analisou, o que ele traz, né, de avanços ou quais os desafios que ele tem. Então, primeiro é esse panorama. A gente tem uma grande escassez a nível nacional e isso se reflete nos estados, logicamente, pelo nosso sistema federativo, que, querendo ou não, embora seja interdependente, a gente sempre preconiza uma grande orientação vinda do governo federal, que não existiu. Então, por uma questão de agenda política, né, uma convergência política, não uma convergência, não o interesse do Estado, mas o interesse de uma agenda política determinada, que foi do ex-prefeito Fernando Haddad, em 2012, quando ele ganha as eleições, no plano de governo dele, ele insere uma das metas do plano de governo, criar uma política específica para a população LGBT. O antigo prefeito Kassab, né, considerado talvez um moderado conservador, ele já havia feito ações para a comunidade LGBT, mas não de maneira institucionalizada, com decreto, lei e orçamento. E aí o Haddad vem, insere no plano e, no contexto de São Paulo, embora não seja daqui, o plano de metas é um objeto muito passível de análise dos tribunais de conta, dos órgãos de controle. Então, realmente, por incrível que pareça, até uma lição para o Brasil, o plano de metas do prefeito ou do governador do estado de São Paulo realmente é bem supervisionado. Ele insere essa meta e aí a comunidade LGBT começa a pautar como materializar essa meta. Então, esse programa ele vem de uma conveniência de agenda política, não de uma necessidade que o Estado reconhece. E aí, em 2015, do meio para o fim do mandato, o Haddad cria o Transcidadania, que é uma política do município de São Paulo, feita basicamente que a gente chama de encomenda de gabinete. É uma demanda pessoal do prefeito. E o Transcidadania ele é instituído em 29 de janeiro de 2015, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil, com um objetivo claro: reinserir especificamente travestis e transexuais em sociedade, através desse programa, que na verdade esse programa ele é caracterizado como um grande projeto de reinserção social, mas ele fica dentro do escopo do que nós conhecemos como POT, que é o Programa Operação Trabalho. Então, é uma transferência de renda condicionada nos moldes do Bolsa Família, por exemplo, exclusivamente para travestis e transexuais que têm que atender uma série de critérios de vulnerabilidade socioeconômica, e aí elas recebem esse benefício geralmente compatível a um salário comercial, é um pouco acima do salário mínimo nacional, e aí elas têm condicionalidades, que são obrigações que o programa impõe, que é a realização de capacitação profissional oferecida pelo próprio programa. Então, o programa ele é concebido na Secretaria de Direitos Humanos, ele oferta capacitação contínua, bimestral ou trimestral para os beneficiários, mas o grande objetivo dele é fazer com que essas travestis e transexuais retornem ao ensino regular, à conclusão do ensino médio e dos ciclos da educação básica. Então, esse programa ele é concebido e há mais ou menos um ano, né, eu tentei e agora consegui a publicação numa revista chamada Development Policy Review, uma revista de estudos globais, bastante conhecida, bastante famosa, com todas as métricas aí que a GV preza, como que esse programa é desenhado na prática, né? Porque a gente sabe da importância dele, mas a ideia é que fazer com que esse tipo de programa, que surgiu dentro de uma conveniência política,
possa se tornar um programa de Estado para outras capitais e regiões metropolitanas no Brasil, que tenham as condições que eu mapeei lá dentro, e muito também para países e organizações internacionais poderem olhar para o artigo, ver como o programa é desenhado e tentar replicar ele nas suas adaptações para capitais ao redor do mundo e para estados e municípios brasileiros. Organizações internacionais também, porque elas têm esse poder de advocacy, de lobby muito grande em países em desenvolvimento, assim como o Brasil. E você falou muito de várias mudanças, né? Tanto políticas quanto econômicas. Então, como que a gente garante uma política que realmente seja resiliente a tanta mudança, tanta incerteza que a gente tem, né, em todos os âmbitos? Relembrando, o Transcidadania saiu de uma agenda de... Porque políticas assim, políticas de gabinete, de ordem pessoal de um líder político eleito, elas têm uma vida útil curta. Porque você vira o mandato, se você não consegue reeleição, aquele programa é caracterizado automaticamente como uma marca do antecessor, que não necessariamente é considerado um programa de fato efetivo, eficaz. Essa é a pergunta da minha tese de doutorado. O Transcidadania está aí há 10 anos. Ele foi criado na gestão Haddad, sobreviveu ao Dória, que melhorou ele bastante, sobreviveu ao Covas, que melhorou bastante. O Nunes, atual prefeito, melhorou ele significativamente, dobrou a capacidade dele. O que está por trás disso, né? Eu acho que, por mais que seja feito encomendado como uma política de gabinete, eu acho que o objetivo mais puro e simples, que é de fato promover reinserção social. E duas grandes coisas. Acho que ninguém é contra educação e ninguém é contra trabalho, seja para qualquer grupo minorizado ou não. Então, a natureza do programa, o propósito com que ele se compromete de fato fornecer um mínimo nível educacional e condições mínimas de trabalho para populações que historicamente nunca tiveram acesso a essas duas questões, meio que indiretamente assegura o programa. Lógico que existem vários outros fatores ao longo de 10 anos que devem colaborar para que o programa se mantenha em atividade, e é o que eu proponho me fazer nesses 2 anos e meio restante do doutorado, não só no Brasil, mas olhando outras políticas ao redor do mundo também. Na sua percepção, ele está sendo efetivo? Ele tem algum resultado bastante positivo para essa população? Então, no artigo eu consigo fazer o mapeamento de como ele é estruturado, e não só como ele é estruturado, mas como de fato ele é gerido na prática. Existem 3 grandes pilares, que é o acolhimento, o incentivo e o monitoramento. Então, o programa Transcidadania ou qualquer outra política pública que se propõe a reinserir pessoas trans na sociedade precisa considerar pelo menos esses 3 fatores. E cada um desses 3 fatores tem uma subestrutura. Então, a gente primeiro precisa entender que todo e qualquer servidor que vai obter contato com os beneficiários do programa precisa de uma capacitação de letramento em gênero e sexualidade. Então, assim, transfobia, homofobia, equívocos, fala que não desconhece, já não cabe mais no mundo moderno. Então, o programa prevê isso como um grande pilar. Eu preciso acolher primeiro. Segundo, eu preciso incentivar, que é o incentivo econômico, garantir uma renda mínima para que ela possa comer, se deslocar para passagem de ônibus, comprar material escolar. E o terceiro, eu preciso monitorar. Eu preciso estabelecer metas claras e concisas, porque a pessoa pode ficar um determinado tempo nesse programa. Não é especificamente durante toda a conclusão da educação básica, que deve ser em formato de EJA, né, de educação de jovens e adultos. Mas ela tem um tempo pré-determinado, que acho que é de 2 a 3 anos. Dentro desse período, ela precisa cumprir essas metas claras. Justamente para o programa não ficar essa coisa descoordenada só de caráter afirmativo. É uma política pública, investimento público, recurso, imposto, Tribunal de Contas, Controladoria, muita gente supervisionando. Isso faz, esses 3 pilares, eles tornam o programa, indiretamente, um programa efetivo, né? Diferente, talvez, de eficaz, que aí a eficácia a gente vai ter que medir dados, econometria, que não é minha praia. Mas é um desejo que eu tenho de entender o programa do ponto de vista mais
quantitativo. Então, o próprio sistema de como ele é desenhado e operado na prática faz com que ele se torne efetivo. Quer dizer, ele provavelmente produz um efeito positivo em quem passa por ele e principalmente quem faz a gestão dele. Como que você acha que é possível outros estados brasileiros, outros países, até porque a gente sabe que alguns deles têm uma predominância LGBTfóbica muito grande, né? E isso causa uma barreira maior ainda. Então, o que você traz, assim, o que é possível fazer para a gente tentar expandir esse exemplo que a cidade de São Paulo tem? A gente chama isso no artigo, né? E eu acho que o campo da administração pública tem isso muito forte de lições, né? Que, às vezes outras áreas, né, ciência política e tal, não estão preocupadas com isso, que é entender, bom, fiz uma pesquisa, contribuí para a literatura, mas também existe um público aqui que me lê, mas que também tem um poder de implementar e decidir. Então, as lições que a gente tira do programa precisa de uma conveniência, não vou falar consenso, mas precisa de um entendimento político administrativo. Então, São Paulo é uma cidade, historicamente, principalmente nos últimos 10 anos, conservadora. E mesmo assim, a política deu certo. Porque houve uma conveniência administrativa, né? Um desenho muito bem feito do programa, conversando com esse propósito, ninguém é contra a educação e trabalho, né? Seja para quem for, com uma questão política. Então, a gente sabe que o Brasil hoje é dominado por grande parte de partidos, de líderes políticos de partidos de centro-direita e direita, em alguns extremos, infelizmente, mas para que esse tipo de programa, para que gestores profissionais possam sonhar, implementar ou manter políticas LGBTs, é preciso construir dentro dos bastidores esse consenso político-administrativo. Você tem um governador, um prefeito, às vezes, conservador, mas você precisa vender a imagem do programa e o propósito, principalmente a longo prazo, né? Que é oferecer educação e trabalho para quem nunca teve esse tipo de condições. E aí você mexer um pouco no orçamento, porque você precisa reconhecer que esse grupo não vai ter os mesmos instrumentos de acessar a educação e trabalho como outros grupos. Então, a primeira lição é essa, e a segunda lição eu acho que é uma coisa meio que talvez a pesquisa, mesmo qualitativa, não consiga captar, que é um compromisso, e aí eu falo do ponto de vista de espírito público e também de pessoa, de pesquisador, um espírito público comprometido de fato com uma ideia um pouco mais ampla de justiça ou mudança social. Infelizmente, esses valores não são muito presentes, muito mais nessa nova administração pública enviesada e dominada por partidos de direita e extrema-direita. Então, se você consegue fazer uma conveniência burocrática ali, administrativa, com a agenda política do líder eleito, e também, de algum modo, você tem que estar comprometido com uma espécie de mudança mais ampla. Mesmo em 10 anos, a gente não sabe se o programa deu certo, mas e o que é dar certo também? Fazer com que travestis e transexuais saiam de um processo histórico e recorrente de exclusão pode levar décadas, centenas de anos. Então, se você não tiver a conveniência política administrativa e um senso muito mais amplo de justiça social, de fato tentar contribuir para algum tipo de mudança a longo prazo, estrutural, talvez o programa não possa dar certo. Mas se você tem essas duas, e eu falo você gestor, você profissional, você secretário, você um futuro prefeito, governador, até mesmo no legislativo, essas duas coisas têm que imbricar de maneira orgânica. Legal, é pegar essa conveniência por uma oportunidade, né, para realmente causar uma mudança. Mesmo que você não tenha uma janela política favorável, existem essas duas grandes premissas que talvez possam te ajudar. Muito bacana, você tem encontrado, né, essa janelinha. A gente falou muito da atuação de gestores públicos, mas também qual que é o papel de outros atores, como, por exemplo, pesquisadores, como, por exemplo, instituições como a Fundação Getúlio Vargas, ou até mesmo a sociedade, né? O que esses autores também podem fazer nesse papel? Eu acho que é um processo de retroalimentação. A gente tem uma visão um pouco estigmatizante na administração pública de entender a universidade, às vezes, como um mecanismo que sempre vai refutar, que sempre vai, às vezes, contradizer as expectativas políticas e as expectativas do dia a dia dos estados e municípios, até mesmo do governo federal. Eu acho que o papel
é de agente transformador em coparticipação. Eu não vejo hoje, nesse nosso mundo globalizado, integrado, que de alguma maneira se preocupa sempre com evidências, eu não vejo uma outra forma de transformação, seja para qualquer tipo de comunidade, qualquer tipo de política, sem integração de instituições de ensino, e aí a FGV como excelência, junto à administração pública. Até porque a administração pública, ela tem determinadas atribuições e capacidades que a instituição de ensino não tem, de excelência, né? E eles se retroalimentam. Então, eu entendo que para uma política ser bem desenhada, seja ela em qual nível for, e aí tratando de grupos minoritários, é imprescindível que a universidade e as instituições de ensino sejam entendidas como, de fato, um produto de coparticipação horizontal para produzir dados, para prever cenários, para remediar, às vezes, alguns equívocos de curto, médio e longo prazo, que a administração pública, às vezes, pode até ter, mas ela ainda não tem essa capacidade, porque você fica muito centrado em prever orçamento, fazer a negociação política, a questão regimental, fazer os decretos e tal. Então, acho que as duas se retroalimentam, não devem se separar, principalmente neste mundo que a gente se propõe, nessa nova gestão pública que o Brasil se propôs, né, através das eleições, e acredito que vai continuar se propondo a curto prazo. João, última pergunta, então, para a gente terminar. Para quem está assistindo você que deseja trabalhar com diversidade de políticas públicas, que caminho, que dica que você daria para essa pessoa? Eu me perguntei isso a vida toda, né? E eu acho que não existe uma fórmula, né? Não existe uma receita de bolo. Eu acho que as rejeições são seus melhores amigos ao longo dessa trajetória. Eu acho que as rejeições, certo de que você vai tê-las se você de fato persistir nesse caminho, as rejeições não só dos journals, das revistas, etc., mas as rejeições de um convite de um entrevistado, as rejeições de um convite ou de um pedido de entrevista com alguma pessoa importantíssima, de um documento que você precisa, e eu acho que uma espécie de resiliência pessoal. Então, assim, não existe uma agenda fixa de como se inserir dentro dessa agenda de pesquisa. Acho que lidar com as rejeições e ter ciência de que você tem que ser forte enquanto pesquisador e profissional e enquanto pessoa para defender aquilo que você acredita e pesquisa, e no caso do que eu acredito, pesquiso e sou, são talvez pequenos passos para que outros Joãos com outros temas para outras minorias possam também fazer um podcast, dar entrevista, publicar. Eu acho que isso vai fomentando uma construção de líderes em gênero e diversidade neste contexto deste país. É um caminho que compensa. E compensa, é árduo, mas compensa. Muito obrigada, João, pela todo o aprendizado, tudo que você mostrou aqui pra gente. Obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Só queria deixar um detalhe, né? Se for possível, QR Code em algum lugar do artigo, ele consegui milagrosamente 2 financiamentos pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Brasília, onde eu fiz o mestrado, e também pela CAPES. E ele está gratuito em Open Access, que é uma coisa importante hoje em dia para quem tiver interesse em acessar. Claro, com certeza. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência hoje.